Olá, começa agora o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Hoje nós conversamos com o educador físico e personal trainer Pedro Paulo, que vai falar sobre atividades físicas. Mês de maio, talvez até um pouquinho antes, quando já começa a esfriar, muitas pessoas abandonam as atividades físicas e acabam voltando só no próximo verão. Mas para você não cair nessa, para você continuar, ter persistência para fazer os exercícios e fazer de forma correta, ele é a pessoa ideal para falar as técnicas, as dicas e o que você deve fazer para ter, é claro, sempre saúde. O programa Mais Saúde está apenas começando. Bom, e o nosso bate-papo de hoje é com o nosso amigo Pedro Paulo Fonseca Pereira. Ele é personal trainer aqui em Divinópolis e a nosso convite, se dispôs a vir explicar para a gente um pouquinho mais sobre exercícios físicos, o que se deve fazer, quais exercícios fazer e os cuidados antes de começar qualquer atividade. Pedro, seja muito bem-vindo ao programa Mais Saúde. E para começarmos, eu queria que você se apresentasse para quem está nos assistindo. Olá, pessoal. Olá, Paulo. Eu agradeço primeiro a oportunidade de estar presente para trazer algumas informações sobre atividade física, exercício e saúde, para melhor instrução de quem está querendo começar ou quem já pratica atividade física, possa se inteirar melhor desses assuntos. Então, falando um pouquinho da minha experiência, da minha formação, sou formado em Educação Física e trabalho há 14 anos na área de saúde e 8 anos na área do fitness, ministrando aulas de personal trainer e também consultoria de saúde e qualidade de vida também em empresas para melhorar a postura, ergonomia, qualidade de vida também laboral, ou aquilo que está relacionado ao trabalho. Então, basicamente é isso. Bacana. Bom, qual que é a diferença, Pedro, para começarmos, entre a atividade física e o exercício? Porque muita gente acha que é a mesma coisa, mas entre um e o outro tem alguns pontos que merecem muito ser considerados. Sim, sem dúvida. Bom, a atividade física é todo o movimento ou toda a ação onde se gasta energia. Se a gente se levanta da cama, saiu do metabolismo basal, o básico, a gente passa a gastar mais energia, então a gente já está fazendo uma atividade, lavando uma vasilha, passeando com o cachorro, então qualquer tipo de movimento corporal que a gente faça, isso é considerado uma atividade física. E a diferença entre a atividade e o exercício já é algo programado, existe uma orientação de um profissional, com um profissional de educação física, ele orienta, através de uma metodologia, de um plano de trabalho, a atingir a meta, que é o objetivo, pode ser emagrecimento, reforço muscular, algo mais voltado terapêutico, um reforço específico, pós-cirúrgico, pós-terapêutico, que ele faça, já com o objetivo de estar atingindo, considerando então esses pontos, todo esse traço, já o exercício físico. É uma pergunta que deriva dessa nossa primeira. Muita gente brinca, que passou pano na casa, já fez ali o exercício, já cumpriu, Sim. Passeou com o cachorro, igual você falou, foi lavar roupa, Sim. Varreu o quintal, alguma coisa assim. A perda de calorias, ou o gasto energético, acho que seria melhor dizer assim, desse tipo de atividade, ele é considerável? Ou, por exemplo, subir escadas, essas coisas rotineiras no nosso cotidiano, isso vale como queima de exercício, efetivamente, queima de calorias, efetivamente? É uma pergunta bastante interessante, até para esclarecer. E, sem dúvida, é válido qualquer tipo de movimento que a pessoa faça, uma dona de casa com as suas atividades diárias, uma pessoa que tem ali um trabalho onde gasta energia, uma pessoa que trabalha no campo, por exemplo, não é considerado um exercício, mas é uma atividade física muitas vezes até desgastante, que é necessário ali uma recuperação, uma regeneração da musculatura, um bom descanso, válido também para ter uma boa saúde. Tendo em vista desses pontos da atividade física, é interessante que busque também, existem orientações específicas para isso, para o movimento adequado de cada movimento, onde trata a ergonomia, para cada profissão, para cada movimento onde a pessoa faça. Ligado ao trabalho existe um trabalho laboral que se faz, profissional pode fazer, para orientar. Então, o empresário que tem interesse, ele pode buscar essas informações com o profissional de educação física, que trabalha também com ergonomia em atividade laboral, para estar orientando os funcionários, um grupo de pessoas, por exemplo, que trabalham com a mesma função ou funções diferentes,
né, e esse profissional vai passar adequadamente, né, a postura adequada, né, para que haja, né, o mais conforto possível, até melhora na produção. Antes de passar para a próxima pergunta, isso é um assunto muito interessante porque são poucos os patrões, né, que veem isso como um benefício, né? Porque a grande maioria, infelizmente, não sei você que lida com, né, com esse tema, muitos ainda veem como um desperdício, né? Todo dia, ou uma vez por semana, ou de tempos em tempos, parar ali todo mundo, né, no seu trabalho para definir a melhor posição, né, as cadeiras, enfim. Não a longo prazo, mas acho que a médio e curto prazo os resultados vêm de forma concreta, né, com essa, por exemplo, com a diminuição de ausências, né, enfim, mais nos casos dos trabalhos, por exemplo, repetitivos, né, acho que isso justifica, né, inclusive muito para evitar essa ausência, né, por causa de doença, enfim, né, com relação à postura adequada. Sem dúvida, até a nível de motivação para o empresário, né, é válido saber que grandes empresas, grandes corporações trabalham nesse sentido de dar o maior conforto possível ao seu funcionário. Porque é fato, e isso é matemático, né, isso se contabiliza ao final de todos os meses, aumenta-se a produtividade quando o funcionário tem mais conforto, né, mais qualidade de vida, né, para exercer ali a sua função. Bacana. Pedro, com relação aos exercícios físicos, né, as atividades físicas regulares, quais são as mais indicadas para se perder peso? Bom, muito interessante também a pergunta, porque é válido, a gente usa a oportunidade também para até quebrar um tabu, né, onde se fala muito de atividade aeróbica, né, para queima de gordura e emagrecimento, né, que também é muito interessante, mas existe também atividade anaeróbica muito eficiente para a redução do percentual de gordura e atingir os objetivos, né, de emagrecimento, para se ter mais qualidade de vida e saúde. Um exemplo, né, a musculação, né, então é uma atividade anaeróbica, né, não tem o caráter de continuidade por mais, por exemplo, de 2, 3, 5 minutos, como é a atividade aeróbica. O conceito de aeróbico é aquilo que a pessoa faz e continua e permanece naquele movimento. Então, se ela pedala e continua por 2 minutos ou mais, já caracteriza como algo aeróbico, assim como uma natação e também como uma caminhada. Então, a musculação, como tem a periodização, tem as séries, número de séries, número de repetições, e há esse intervalo, esse descanso, mas há o quê? Há uma carga, né, adequada, né, àquela tal ou qual pessoa, a tal ou qual objetivo. Então, existe uma carga ali adequada, né, que vai permitir que ela, ao longo do tempo, reduza também o nível de percentual de gordura. Primeiro, pelo gasto energético, que é muito alto, e segundo, também pelo aumento da massa magra. Né? Esse aumento da massa magra, ou seja, da musculatura, né, o volume corporal, a massa corpórea, né, muscular, vai aumentar também o gasto de energia do corpo daquela pessoa que está adquirindo esses objetivos, do aumento da massa magra. Então isso aumenta, né, o metabolismo da pessoa, ela vai gastar mais energia. Assim como um carro 2.0 gasta mais combustível do que um carro, né, 1.0. Simples de entender assim. E é engraçado, falando com relação a essa queima e ganho de massa magra, isso explica, por exemplo, muitas pessoas que começam, por exemplo, uma natação, que mistura um pouco de cada, talvez, né? A pessoa começa, faz o exercício lá, percebe que as medidas, né, a calça começa a ficar mais larga, né? Só que vai para a balança, o peso continua o mesmo. Sim. Proveniente disso, por exemplo, o ganho de massa magra, que toma o lugar da gordura, né, do organismo, que faz com que fica meio que estável. Bom, é interessante isso que a balança ela mede o peso corporal. E nesse peso corporal nós temos a gordura, temos a massa óssea, temos a musculatura, dentre outros, né, como os nossos órgãos internos, o nosso sangue e tudo mais. Mas o mais interessante que a gente deve saber, né, mais ou menos o que esses dois fatores, né, quando a gente vai pesar e considerar que existe, né, a massa muscular e também a massa, né, gorda, né, o percentual de gordura. Então, quando a gente pesa na balança se aumentou o peso, não quer dizer que engordamos ou adquirimos ali gordura. Não pode ser que a pessoa que está treinando, realizando uma atividade física, né, com o objetivo de ganho de massa magra, quando ela vai pesar, reduziu medidas e aumentou o peso ou manteve o peso, muito naturalmente ela pode estar o que? Atingindo seu objetivo, reduzindo o percentual de gordura e o que? Aumentando a massa magra, fazendo aumentar também, por correspondência, o peso corporal.
Porque a balança ela mostra o conjunto, Exato. né? Teria que fazer um estudo de massa corpórea. Teria que fazer uma avaliação, né, do percentual de gordura, né, que um profissional de educação física ele pode estar habilitado para fazer isso. E antes da gente ir para o nosso intervalo, eu queria que você falasse um pouquinho, Pedro, a respeito dos cuidados. Porque muita gente, principalmente os atletas de final de semana, né, eles passam a semana inteira trabalhando, comendo de tudo, sem qualquer critério, e final de semana vão para uma pelada, né, ou uma caminhada mais intensa, uma pedalada, uma coisa assim. Quais cuidados essas pessoas devem tomar, diferentemente das que já praticam o exercício, que já tem ali o seu acompanhamento? Quais são os riscos, né? Acho que seria melhor. Cientificamente existe uma estatística muito grande, né, de índice de lesão de pessoas que esses praticantes, né, de exercício, né, atletas de final de semana, basicamente isso. E na prática, né, tive a oportunidade de trabalhar também numa clínica, né, multidisciplinar, onde havia, né, um médico, ortopedista, né, um enfermeiro, né, um fisioterapeuta e um profissional de educação física, onde eu também me encontrava nesse grupo. Então a gente via um grande número de pacientes também nesse caso, né, lesões, porque não estavam preparados para executar aquele tipo de atividade. Porque a pessoa, quando vai no final de semana, ela não mede esforços, ela quer alcançar, vem aquele espírito competitivo, ela não mede, né, se ela deve, né, aplicar mais ou menos força, querer alcançar aquela bola ou aquele rendimento. Então ela vai movido, né, pelo aquele impulso emocional, né, e espírito competitivo, ela vai e não mede esforços e muito naturalmente pode haver lesão, né, por não estar preparado, né, a sua musculatura, as suas articulações, o seu organismo para executar aquela atividade. Sem falar no risco cardiovascular, também poderia dizer dessa forma? Exatamente, sem dúvida. Vários vídeos na internet, né, quem não conhece, né, pessoas que se esforçam além da medida, né, e acabam tendo ali um problema muito mais sério. Sim, essa sobrecarga ela é fisiológica, né, pode ser uma sobrecarga, por exemplo, do coração, por não dar conta, né, de tanto estímulo, de gasto de energia, né, e estar, né, trabalhando ali além da capacidade natural da pessoa. Ok, a gente vai fazer um pequeno intervalo, que tem mais perguntas aqui, inclusive muitas delas vão te dar um norte, né, do que fazer. Inclusive agora, nessa época que a gente vai chegando outono, depois inverno, muita gente se empolga, né, faz aquele monte de atividade, quer perder peso a qualquer custo, mas no verão, chega nessa época, vai entrando ali naquela... voltando, né, ao ponto de inércia, né, como você mesmo diz, e isso não é muito saudável, né? Acho que o ideal seria manter o ano todo uma vida regular de exercícios, né, para que aí sim os benefícios façam sentido. A gente vai para um intervalo rapidinho e voltamos já com o programa Mais Saúde, que é da Com, contra o câncer pela vida. Quando um sonho é sonhado por muitos, ele se torna realidade dia após dia. As obras do Centro de Diagnóstico avançam graças à parceria com Centro-Oeste Cap e Investe Capitalização e a uma grande rede de apoio, nossos doadores. Tudo isso para maior agilidade no início do tratamento e mais eficácia no combate ao câncer. Generosidade é a razão dessa obra. Gratidão é o nosso maior sentimento. A Com, sua doação faz tudo acontecer. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde e hoje recebendo o Pedro Paulo Fonseca Pereira, ele é personal trainer e a gente está conversando sobre os exercícios físicos, os cuidados que se deve tomar antes de começar qualquer atividade. E agora, voltando ao intervalo, Pedro, eu queria que você falasse para quem está em casa qual que é a frequência ideal de exercícios. 2 vezes por semana é o suficiente? O ideal seriam 3 vezes? Ou isso é um tempo? Como que seria? Bom, existe uma estimativa, né, para uma boa saúde, né, dada pela Organização Mundial de Saúde, que é em torno de 150 minutos por semana que a pessoa deve praticar, né, lógico, distribuídos ao longo dos dias. Uma pessoa, então, que tem, por exemplo, 3 dias na semana, que ela faça, por exemplo, 50 minutos de exercício físico, né, para poder ter uma boa saúde, ou se a pessoa tem a oportunidade de melhor distribuir, ela pode fazer no mínimo, né, 30 minutos, né, distribuído em 5 dias ao longo da semana. E a frequência ideal, quando você fala de no mínimo 30 minutos, e o ideal seria 50, isso para perda de peso ou, no caso, só mesmo para manutenção, vamos dizer assim, da saúde, que é o mínimo que eles recomendam? Bom, isso é muito, já vai para um caráter mais individual,
né, de repente, para um determinado grupo de pessoas, essa quantidade, né, 30 minutos durante 5 dias numa semana, vai ser suficiente para a manutenção, né, de uma boa saúde, para a redução do peso, né, mas vai ter pessoas que vão ter necessidade de um gasto calórico maior, né, para poder alcançar os seus objetivos. Vai ter o mesmo resultado, né? Sim, aí vai variar a metodologia, né, a carga, frequência, né, que um profissional ele pode, né, monitorar isso com muita habilidade. Certo. E qual que é a relação entre a atividade física e o prazer, né, o bem-estar que ela proporciona, junto com o exercício, né? Por exemplo, todo mundo que pratica já há bastante tempo a atividade não larga por nada porque sabe o bem-estar que aquilo traz. Exato. Bom, então, até para responder, né, falando um pouco da vida moderna, cada vez o ser humano ele menos se movimenta, né? As tecnologias elas são criadas, né, para maior comodidade, né, humana. Então, cada vez a gente menos se movimenta para buscar uma informação, por exemplo. Temos a internet, não precisamos mais ir às bibliotecas. Né? A comunicação é muito facilitada. Não existe, por exemplo, mais as postagens, praticamente, né, de uma carta para poder me comunicar com uma outra pessoa. Não tenho que me deslocar para ir em um determinado lugar, colocar uma carta e o correio vai e leva para transferir aquela informação. Então, tudo está se tornando muito rápido. E essa rapidez, a velocidade dessa informação está trazendo para nós, seres humanos, a ociosidade, a inércia. Cada vez estamos mais parados, menos movimentamos. Então, isso traz consigo, né, uma série de decadência orgânica que promove ali um determinado, né, um grau de estresse muito grande. Muitas vezes pessoas, né, nós naturalmente trabalhamos num núcleo fechado, não temos sol, não nos movimentamos. Isso cada vez se torna mais comum. Então, há necessidade, isso é uma necessidade de movimentar-se, né, já que o corpo foi feito para isso. Temos temos muitas articulações, né, todo o nosso organismo, nosso corpo, músculos esqueléticos a fim de movimentar-se, de permitir a natureza do que é o nosso organismo, que é o movimento. Então nós somos feitos para isso. Se não promovemos o movimento, não temos atividade física suficiente, não planejamos para nós mesmos um exercício físico, né, para a liberação de todo o hormônio do bem-estar, a endorfina, né, para permitir, né, contrabalançar toda essa situação, esse quadro, né, ocioso, né, de um ritmo de trabalho, né, de condições tão precárias no sentido de saúde e qualidade de vida, precisamos então contrapor isso com movimento, com exercício e também atividade física. Ok, Pedro. E quando a gente fala, por exemplo, desse bem-estar, né, não só exercício, mas também tem alimentos que contribuem com isso. Inclusive aqui no programa Mais Saúde, a gente sempre recebe, obviamente, profissionais da área da saúde que falam que, até para a prevenção do câncer em si, a alimentação contribui muito, né? Com relação ao exercício físico, antes de começar uma atividade, qual que é a alimentação ideal? Claro que não dá para a gente falar porque são casos específicos, pessoas diferenciadas, mas, via de regra, o que é a alimentação ideal para fazer uma atividade, antes da atividade, quanto tempo se alimentar, depois o que comer, o que é o indicado? Sim, basicamente para uma boa alimentação, direcionado para a realização de atividade física. Antes é interessante que a pessoa faça uma ingesta ali de um nível, né, de carboidrato, ela possa comer ali talvez ali um pão integral, né, uma fatia pequena de queijo, para te dar ali um nível de energia. Lógico, esses lanches, essa alimentação não deve ser feito imediatamente antes, por exemplo, de a pessoa fazer ali uma musculação, uma corrida. Isso vai afetar também todo o refluxo gástrico, isso pode afetar, né, a sua saúde. Mas que ela se alimente ali durante, no mínimo, em torno de uns 30 minutos, né, antes de realizar aquela atividade física. E assim, para que a gente não cometa erros, né, quando fizer essa alimentação, que a gente opte pelo mais natural e mais leve possível, né, já que a gente vai fazer. A gente precisa de uma digestão um pouco mais rápida, já que a gente vai priorizar por energia para praticar a atividade física. O corpo precisa estar mais leve. Quanto mais leve o corpo, né, com energia, né, melhor vai ser aquela atividade. Então, o ideal, 30 minutos já é o suficiente para o organismo, né, de repente, começar ali o processo digestivo e depois fazer atividade. Para uma alimentação mais leve, sem dúvida, é suficiente. Para pessoas que queiram mais, né, maiores orientações, né, o que comer, qual a quantidade de comer, né, que queiram, né,
um plano de trabalho também nessa área da alimentação, pode buscar muito naturalmente, né, um nutricionista para ser melhor orientado sobre o que comer antes, depois, né, e tudo mais. Ok. Bom, nós conversamos com o Pedro, ele é personal trainer, educador físico, e nós falamos sobre qualidade de vida, exercícios físicos, o que fazer, né, como fazer de forma segura. E esse programa é um programa da ACOM, que já está disponível no YouTube. Faço um convite para que você possa assisti-lo, caso tenha ficado alguma dúvida. E a você, Pedro, agradecer pela oportunidade, né, de trazê-lo aqui, trazer tantos conhecimentos, né, porque, afinal de contas, parece simples, é uma coisa tão comum, né, os estímulos por todos os lados, né, para se fazer o exercício físico, mas é uma coisa que requer muitos cuidados, né? Exato. E, enfim, queria deixar esses últimos minutos do programa para você fazer alguma consideração, alguma coisa que seja importante, talvez a gente não conversou. As câmeras são todas suas. Bom, basicamente eu gostaria de apresentar, né, 3 pontos básicos para uma boa saúde, né, que inclui a alimentação, né, inclui também a atividade e o repouso também. Então, na alimentação, né, buscar o mais natural possível, né, então, alimentos orgânicos, visitar mais as feiras, né, do que aos supermercados, evitar industrializados, né, isso para ter uma boa saúde. Para que o corpo fique mais alcalino, o corpo mais alcalino, ele tem menos doenças, né, menor a incidência de câncer no corpo mais alcalino quando se alimenta, né, de uma alimentação mais orgânica e também quando pratica atividade física, oxigenando o organismo, trazendo mais, né, alcalinidade, né, celular, orgânica, né, e afastando também as enfermidades. Bom, então o segundo ponto importante, né, como já discutimos bastante, é a atividade física, o exercício físico, que deve ser feito, deve ser muito considerado, já que oxigena todo o organismo, né, afastando também muitas enfermidades, já que isso faz regularizar também, né, o fluxo, né, e a produção hormonal que determina também a vida e a saúde de uma pessoa, né? Então, muito importante esses pontos. E por último, que talvez a gente pense ou não dê tanto valor, né? A gente falou muito de atividade, falamos muito de movimento e exercício, mas não devemos esquecer também do que é o repouso, o descanso. O sono ele é fundamental para a regeneração dos tecidos. Somente no sono, né, através de 6 a 7 horas de sono, né, profundo e contínuo, é liberado o hormônio do crescimento, que é o GH, que regenera os tecidos musculares, né, que regenera o organismo, a fim de uma nova prática de um exercício, né, físico, né, que ela vai poder fazer com mais segurança, porque sempre é natural, né, que quando a pessoa pratica um exercício físico, há microlesões, né? Por exemplo, a musculação provoca microlesões, né, nos músculos e isso vai ser necessário uma regeneração. E esse hormônio, o hormônio GH, ele permite a regeneração dos tecidos. Então é necessário o repouso, o descanso, né, para ter mais saúde e mais qualidade de vida. Então também falando, né, mencionando sobre saúde, sobre qualidade de vida, não poderíamos esquecer de mencionar a respiração, né, já que também tem a formação de yoga, né, e isso a gente aprofunda bastante nesse quesito o que é a respiração, né, a necessidade que é o oxigênio para a vida humana. Tanto é que o primeiro alimento e o mais importante, né, não é aquele orgânico, não é a verdura, não é o ovo, não é o ar, é o oxigênio. Uma pessoa ela consegue ficar semanas sem se alimentar e sobreviver, mas ela não consegue ficar minutos, mais do que 5, 10 minutos. Atletas, né, das técnicas de apneia, né, daquelas competições, ficam no máximo 10 a 15 minutos sem oxigênio. Então, esse é o nosso primeiro alimento. Devemos respirar com maior profundidade. Naturalmente, mecanicamente, a gente respira somente, né, 1/3 de nosso pulmão. É uma respiração curta e rápida. Devemos respirar mais profundamente em um ritmo mais harmônico, para ter mais saúde, oxigenando mais o organismo, afastando o quê? Toda doença, né, que haja ou tipo de enfermidade, pela oxigenação do organismo, por estar também, dessa forma, alcalinizando o organismo. Eu acho que, inclusive, é tema para um outro programa. A gente fala sobre yoga, que tão, né, recentemente tem tomado, né, conhecimento e tem falado mais a respeito desse assunto. Fica o convite, né, para que a gente possa falar sobre esse assunto também aqui no programa Mais Saúde, porque eu acho que vai ser uma bela oportunidade. Será. Pedro, muito obrigado. E você que está em casa, agradeço também a sua companhia, a sua participação aqui conosco. Semana que vem estaremos aqui com um programa novinho para vocês. Um grande abraço. Tchau. Um abraço.